quase 20 horas, né? Daqui a pouquinho, então, a gente começa. Então, vamos começar a live, então. Boa noite para todos, né? Hoje eu decidi falar um pouco sobre algo que o pessoal me pergunta muito, que é a minha trajetória, né? É importante, eu vou falar sobre a minha trajetória, mas é importante vocês terem consciência de que vocês precisam repetir a minha trajetória. Cada um tem a sua trajetória, cada um vai fazer a sua história para praticar. Talvez eu possa servir como alguma inspiração, como modelo, mas percebam que vocês precisam, cada um, construir a sua história. E quando a gente olha para uma pessoa que já é bem-sucedida, que teve sucesso em alguma coisa, a gente tem a tendência de achar que foi fácil para aquela pessoa. Não, mas essa pessoa é muito bem preparada, ela fala muito bem, e então para ela foi mais fácil, né? E às vezes a gente mesmo, depois que a gente está em uma determinada posição, às vezes a gente não valoriza tanto o passado. A gente esquece um pouco do passado, das dificuldades, e se acomoda um pouco, né? Então, é importante vocês terem em mente o seguinte: todo mundo tem as suas dificuldades. Eu tive muitas dificuldades, né? Eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Então, se você tem algum tipo de dificuldade, não desanima, tá? Porque as pessoas têm dificuldades diferentes, mas todos têm as suas dificuldades, né? E a gente sabe que a gente olha para o lado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, a gente tem que olhar para dentro de nós e buscar forças dentro de nós mesmos, né? Com foco, com consistência, né? E tendo a convicção de que vocês podem, né? Então, isso é muito importante, né? Então, eu vou passar a falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Eu nunca sonhei em ser prático, nunca sonhei em ser oficial de marinha, mas acabou acontecendo, né? Então, para resumir um pouquinho, eu nasci no interior de Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, numa cidade chamada Concórdia, uma cidade pequena que meu avô ajudou a fundar, né? E meu pai era engenheiro, né? Então, quando eu tinha 2 anos, meu pai fez um concurso para a Petrobras e passou, e veio trabalhar no Rio, e a gente fez essa mudança. E, no início, meu pai era um engenheiro júnior da Petrobras, trabalhava lá na Reduc, na refinaria Duque de Caxias, e a gente morava num apartamentozinho pequeno, alugado em Botafogo, ali no Humaitá, e o apartamento era tão pequeno que eu não tinha condição de ter uma cama. Então, a minha cama era uma cama de armar, né? A gente, todo dia, tinha que montar a cama, porque nós éramos 3 filhos, né? Homens, e o apartamento era bem minúsculo, né? Então, meu pai foi progredindo na Petrobras, e quando eu tinha 12 anos, a gente teve uma oportunidade que foi morar fora do país, né? Meu pai trabalhava nessa época no departamento comercial da Petrobras e foi designado para chefiar o escritório da Petrobras na Europa, que ficava em Paris. A Petrobras comprava muito petróleo nessa época. E aí a gente teve essa oportunidade de morar fora do país, de ter uma outra experiência, de aprender um outro idioma, né, o francês, e também o inglês. O ensino inglês na escola era muito bom, muito forte, então deu para aprender alguma coisa também de inglês.
E quando nós voltamos, eu estava terminando a 7ª série e eu sonhava em ser piloto de avião. E aí procurei me informar qual seria o caminho, e como a gente não tinha grana para pagar uma escola de piloto privado para começar, me orientaram a ir para a EPICAR. Então, falei, bom, faz para ir para a EPICAR, vamos fazer um curso preparatório e tal. E aí, em paralelo com a 8ª série, eu fazia um curso preparatório, quer dizer, eu estudava de tarde na escola e à noite no curso preparatório. E lá no curso preparatório estava todo mundo estudando para escola técnica, colégio naval, EPICAR e SpaceX do Exército. E eu falei, bom, Exército eu não quero, nem escola técnica, eu quero a EPICAR, mas vou fazer também a prova para o colégio naval. E aí, na época, fiz as 2 provas e passei muito bem na aeronáutica. E ia passar também no colégio naval, mas teve um problema de sigilo, violação de sigilo da prova, e aí tiveram que fazer uma outra prova um mês depois. Como eu sabia que tinha passado para EPICAR, eu não dei muita bola para o colégio naval, mas acabei passando também. E na hora do exame médico na EPICAR, teve lá o psicotécnico, né, aquela dinâmica de grupo, e aí perguntam por que eu estava querendo ir para a EPICAR. E aí eu, inocentemente, falei que tinha o sonho de ser piloto comercial, e me reprovaram. E aí acabei indo para o colégio naval, e acabei gostando do mar, gostando das coisas, e gostei e quis ficar, e fiz escola naval e me formei oficial. Depois fiz curso de submarinos e comecei a trabalhar em submarinos. E eu tinha uma carreira muito sólida na Marinha, e era um dos oficiais mais pontuados da turma, em termos de conceito. E aí, quando eu era capitão-tenente, já quase de corveta, já tinha exercido comando de um navio e tudo, eu tive um revés, que acontece na vida da gente. Eu tive um problema com o comandante, quer dizer, eu tinha passado o comando do meu navio e tinha sido convidado para ser instrutor da escola de submarinos pelo comandante da escola. E aí, alguns meses depois que eu já estava lá, esse comandante da escola de submarinos, ele foi preterido em uma comissão que ele queria ir, e pediu reserva. Foi para reserva, e aí colocaram um substituto lá. E esse substituto tinha um problema comigo. Então, a minha vida se tornou um inferno. No final, ele conseguiu alguma coisa para me prejudicar, e eu me vi sem futuro na Marinha, desiludido. E, na época, eu busquei aconselhamento com um ex-comandante meu, e ele falou, bom, eu estou estudando o CIAGA agora, era almirante, você quer vir para o CIAGA? Eu falei, bom, qualquer coisa para sair daqui, para mim é bom. E fui para lá, né? Não conhecia nada do CIAGA, não conhecia nada de marinha mercante, absolutamente nada. E aí cheguei lá, tinham 2 oficiais mais antigos que eu, que tinham tentado o concurso, o processo seletivo de 95, e não tinham passado, mas tinham ficado perto, e estavam estudando
para o processo seletivo de 96. Isso era início de agosto de 96. E logo depois saiu o edital, a prova foi em novembro, e eles falaram, poxa, estuda com a gente, faz a prova, não sei o quê. Começaram a me falar sobre praticagem. Aí eu falei, bom, talvez seja uma opção, já que a Marinha não vai ter mais nada para mim, quem sabe a praticagem seja uma boa. Mas eu não tinha nenhum conhecimento, não tinha nenhum material. Naquela época não existia nenhum curso preparatório. A gente não tinha acesso a provas anteriores, porque na época isso não era divulgado no site da BPC. Então, tudo que falaram, na prova do ano passado caiu isso, caiu aquilo, tinha uma pergunta falando sobre isso. E eu tinha 3 meses, né, para estudar. E naquela época, o processo seletivo é um pouco diferente do que é hoje. A prova ela não é nacional. A prova ocorria no mesmo dia para todas as ZPs, mas você tinha que se inscrever para aquela ZP e ir fazer a prova na capitania daquela ZP. Então, as ZPs tinham bastante vaga e eu não sabia para onde ir, né? E aí eles falaram, olha, como você não está preparado, a gente sugere que você não faça a prova para uma CP que seja muito concorrida, porque tem uma grande chance de você não passar. Então, por exemplo, Paranaguá, Vitória, naquela época não teve vaga para o Rio nesse concurso. Paranaguá não é uma boa, porque vai ter muita concorrência. Eu falei, e aí tinha aquele negócio do número de vagas também. Então, agora pagar essa taxa de matrícula, de inscrição. Então, eu vi para Cabedelo, que tinha 2 vagas, Alagoas, que tinha 2 vagas, e acho que para Paranaguá eu também me inscrevi. Mas aí, depois que encerraram as inscrições, a gente teve acesso, eles, né, tiveram acesso à relação candidato-vaga. E aí eu vi que em Cabedelo tinham 64 ou 65 candidatos para 2 vagas. Em Alagoas tinha mais candidatos e em Paranaguá nem se fala. Aí eu falei, bom, acho que eu vou fazer a prova em Cabedelo. E esses meus colegas, um fez em Paranaguá, passou, o outro fez para T1 e também passou. E, bom, aí eu falei, bom, vou para fazer a prova em Cabedelo. Mas, assim, eu tinha um mês de férias que eu tinha que tirar, e aí optei por tirar esse mês de férias imediatamente antes da prova, para poder ter pelo menos um mês de estudo intenso. E aí, o que eu fiz? Eu saí de casa, fui para a casa dos meus pais, passei um mês na casa dos meus pais, sem sair de lá, estudando de manhã, de tarde e de noite, né? Assim, só parava para fazer as refeições e assim, e foi sacrificante, quer dizer, fui recebendo material aos poucos, porque muito material não tinha umas apostilas, assim, umas xerox terríveis de alguns exercícios do Ciaga, que não eram diretamente de curso de praticagem, mas curso de EROG, outros cursos. Era um material, assim, bem ruim mesmo. Mas estudei, e aí fui fazer a prova em João Pessoa, que é a capitania de João Pessoa.
Aí, no dia que eu cheguei lá, cheguei na véspera, peguei o táxi para o hotel. Quando cheguei no hotel, eu pedi para o motorista de táxi me aguardar, que eu ia fazer o check-in e ia sair. Aí deixei minha mala na recepção e pedi para o motorista: olha, eu amanhã vou ter que ir para tal lugar. Então, eu queria que hoje você me levasse para esse lugar para eu saber quanto tempo leva. Aí ele falou: tudo bem, qual é o endereço? Eu dei o endereço para ele. Aí fomos. Aí, quando chegou lá perto, ele não conseguia encontrar de jeito nenhum. Aí ele falou: o senhor tem certeza de que é esse endereço? Eu falei: é, esse endereço, rua tal, blá, 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 é Casa Rosada. Ah, Casa Rosada. Por que o senhor não falou antes? Aí ele foi e me deixou lá. Aí eu falei: tá bom, aí agora vamos voltar para o hotel e amanhã você, por favor, esteja aqui a hora, ainda dei uma lazeira de tempo para poder não me atrasar. E então, no dia seguinte, acordei, ele estava lá, um motorista, fui lá fazer a prova, né? Fiz a prova sem saber direito, saí da prova, estava com a cabeça tão quente que eu não sabia direito se tinha ido, não tinha ido bem. E saí do local da prova, tinha um barzinho em frente, eu falei: poxa, eu vou tomar um refrigerante para refrescar a minha cabeça. E aí estava lá, nesse barzinho, um rapaz com um pai, e eu pedi lá o refrigerante, eles estavam lá conversando. Aí o rapaz falou assim: ah, você fez a prova? Eu falei: fiz. Aí ele: e foi bem? Eu falei: cara, não sei. E uma vaga minha. Eu falei: caramba, só sobrou uma vaga agora. Bom, quando saiu o resultado, na época, para cada vaga, eles chamavam 3 candidatos para a PPO. Então, eram 2 vagas, eles chamaram os 6 primeiros da prova escrita. Eu tinha sido o segundo na prova escrita e, para minha surpresa, eu não encontrei esse rapaz lá entre os 6, né? Para você ver como é que são as coisas. Mas, enfim, a PPO. A PPO, naquela época, era um pouco diferente, né? Hoje em dia, o passage planning, o briefing, está super padronizado, vocês têm cursos que dão treinamento específico para fazer o passage planning, para fazer o briefing, enfim, uma coisa muito mais profissional. Na época, era totalmente improvisado. E aí, na minha preparação da PPO, o que eu fiz? Falei: bom, a PPO ia ser no SIAGA. Não era divulgado, como é hoje, qual o cenário. O cenário poderia ser qualquer porto que o SIAGA tivesse lá no simulador. E eu não sabia exatamente quais eram os portos, né? Mas e eu ia estudar pelo roteiro. Então, peguei lá a informação para os meus amigos: tem São Luís, tem Salvador, tem Rio, tem Santos, 7 ou 8 portos brasileiros. Aí eu peguei o roteiro de todos esses lugares, comecei a estudar, tentar me preparar para o que poderia ser a prova. E, bom, chegando lá no dia, quando eu entrei, você tinha, acho que, uma meia hora para tomar conhecimento e fazer o planejamento numa salinha, e depois eles entravam e você fazia o briefing. Quando eu entrei na salinha, me passaram: olha, o porto é o porto de Busan, na Coreia. Eu falei: eu só tinha estudado os portos brasileiros, né? Busan, na Coreia, nunca tinha ouvido falar.
é tal coisa. Tudo é como você reage, né? Quer dizer, poderia ter gelado, me desesperado, enfim. Mas o que eu pensei, bom, é surpresa para mim, é surpresa para os outros 5 também. Então, está todo mundo em pé de igualdade, né? Vamos lá, vamos, vamos ver o que vai acontecer. E a situação era, você está num fundeio, navio está fundeado, você tem que suspender, entrar pelo canal e atracar no terminal de contêineres. E lógico que eu sabia que durante esse trajeto ia acontecer algumas coisas, né? Então, estava preparado para isso. Aí, o que aconteceu? Quando eu entrei no simulador, quando você entra, o comandante fala: ó, ferro em cima. Aí, tá, ferro em cima, dei máquina, comecei a fazer a minha troca de informações com o comandante, né? Fazer o MPX ali. Fiz lá a manobra, teve cruzamento, teve gente chamando para dizer que precisava da lavanderia, o agente e tal, mas eu consegui combinar cruzamento, fazer o canal, girar com o rebocador, quase cheguei na tracação. Aí a minha avaliação é que a coisa tinha sido boa, né? Mas não sabia como é que tinham sido os outros. Bom, todos os outros 5, quando o comandante falou que o ferro estava em cima, o que eles começaram a fazer? MPX com o comandante. Só que tinha uma corrente. E essa corrente, logo depois do fundeador, tinha um baixo. Então, todos eles encalharam antes de começar a prova, porque não levaram em consideração esse problema da corrente, quer dizer, quando o ferro estava em cima, se o ferro já ainda estivesse na água, ele poderia fazer MPX, mas o ferro estava em cima, então o navio estava sujeito à corrente. Todo mundo encalhou de pouco. Então, eu fui o único que dei máquina e comecei a fazer MPX. Quer dizer, para mim foi uma surpresa. Nesse processo, eu passei de segundo para primeiro e consegui a minha vaga lá em Cabedelo. Isso foi no final de 96, a apresentação foi início de 97. E me apresentei lá na capitania, mas na época eu ainda estava na ativa. Então, eu precisava que a Marinha me agregasse para que eu pudesse iniciar meu treinamento. Mas havia uma questão ainda com relação a um problema daquele comandante e a Marinha não queria me liberar para ir fazer o treinamento. Então, eu tive que entrar com um mandado de segurança que levou 1 ano para ser julgado, né? O máximo era 2 anos, né? 1 ano eu já tinha ido quando cheguei lá. Mas aí fiz lá todas as manobras que poderia e em 8, 9 meses eu consegui fazer o dobro do mínimo de manobras que precisava para poder pedir a prova, porque eu queria me sentir seguro, né? Então, eu achava que o mínimo era o mínimo, mas eu tinha que fazer mais para poder começar a trabalhar com segurança. E aí consegui a minha carta em outubro de 98. Né? Então, para vocês verem que a coisa não é fácil para ninguém, né? Todo mundo tem suas dificuldades. E aí o que aconteceu? Eu tinha acabado de passar prático, minha filha tinha acabado de nascer, tinha mais um a caminho, e eu estava. E a prova de 99 foi para Santos e São Luís. E eu não tinha interesse por nenhum desses lugares, né? E eu estava super bem lá em Cabedelo, estava feliz da vida,
não ganhava muito, ganhava o que ganharia na Marinha, um pouquinho mais às vezes, mas, evidentemente, sem ter que nenhum chefe, né? Mas acabava que estava trabalhando pouco, porque não tinha tanto navio assim. No início, quando eu cheguei lá, até tinha, mas aí veio o ano de 2001, 2002, teve um assoreamento forte no canal do Porto, começou as operações começaram em Suape, então muitos dos navios que iam para Cabedelo passaram aí para Suape, e a gente ficou numa situação bem difícil em Cabedelo, a ponto de passar dias e dias, às vezes semanas, sem aparecer um navio. E isso foi me angustiando, evidentemente, né, porque eu estava em idade produtiva, acordava, ligava para praticar, tem alguma coisa, tem nada, nada, nem perspectiva. Então, comecei a fazer um curso de Direito. Teve uma faculdade lá particular que ia iniciar o curso de Direito, essa é a primeira turma de Direito da faculdade. Eu fiz o vestibular lá, passei e comecei a estudar Direito. Então, fiz o curso de Direito lá em João Pessoa. E aí, quando foi em 2006, né, que já tinha bastante tempo sem processo seletivo, e não estava tendo processo seletivo porque, decorrente do processo seletivo de 99, haviam algumas ações na Justiça e o DPC não queria fazer nenhum processo seletivo antes de resolver a sanção na Justiça decorrente do processo de 99. Então, quando chegou em 2005, houve remanejamento para a Bacia Amazônica. Houve um processo de remanejamento, mas não teve voluntários. E eu também não era voluntário. Eu não conhecia a Bacia Amazônica, mas falavam, não queria nunca ir para lá. Mas depois, em 2006, eu estava pleiteando ir para São Francisco do Sul, porque tinha vaga lá e o pessoal lá queria que eu fosse, porque nessa época eu estava no Conselho Técnico do CONAPRA, então eu estava trabalhando muito na implementação do curso ATPR, que foi o curso de atualização de prática. Quer dizer, eu fui o prático responsável por implementar o ATPR no Brasil, então eu conhecia muita gente, e o pessoal lá de São Francisco do Sul queria que eu fosse para lá, e eu queria ir para lá, mas o DPT disse não. Avisa a Portos que, se ele quiser, é Bacia Amazônica. E outra, eu vou fazer um processo seletivo em 2006 para Bacia, ou eu vou acabar com o remanejamento e vou fazer um processo seletivo para Bacia Amazônica. Bem, eu conversei com algumas pessoas de lá da Bacia Amazônica e me convenci de que poderia ser uma boa para mim. E aí fui para lá, fui fazer o estágio de praticante lá na Bacia Amazônica e me formei prático lá no início de 2007, quando estava justamente o pessoal fazendo a prova em 2006. E aí o que acontece? Como estava faltando muito prático na Bacia Amazônica, aquilo lá era uma fila de táxi. Só que você fazia uma viagem, aí voltava, entrava no final da fila. Só que essa fila dava muito rápido. Então, às vezes, você não tinha nem tempo de ir para casa. Naquela eu decidi mudar para Fortaleza por conta de ter voo Fortaleza, Belém, Macapá. Tinha um voo da TAM que fazia isso. Então, para mim, era conveniente morar em Fortaleza, mas tinha vezes que eu não conseguia ir em casa. Teve, inclusive, um dia que eu cheguei de madrugada em Macapá, consegui pegar o voo de madrugada para Fortaleza, cheguei em Fortaleza às 6 horas da manhã,
Fui para casa, achando que ia ficar pelo menos um dia e meio em casa. Quando foi 11 horas da manhã, me ligaram dizendo que eu tinha que pegar o voo da noite, que eu ia embarcar de madrugada numa outra viagem, né. Então, esse era o ritmo de trabalho na Bacia Amazônica quando veio o processo de 2008, né, o edital de 2008. E tempo para estudar também não havia, né, mas a gente dá um jeito, né. Então, eu vou numa outra live, eu vou falar especificamente, como foi a minha preparação para o processo de 2008, né, mas porque é um capítulo mais longo. Mas o fato é que, eu consegui, aos trancos e barrancos, estudar e fazer a prova, né. Já foi nesse outro modelo, foi a primeira prova nesse modelo nacional, né, então você fazia uma escolha, né, uma lista das EPs que você queria em ordem de prioridade e, dependendo da sua colocação, você era alocado para a sua primeira opção, segunda, terceira, quarta. E quando eu fiz a prova, eu falei: bom, eu acho que se eu for para a minha quarta ou quinta opção, né, que era Itajaí, Salvador, eu tô feliz, porque realmente não tinha tido tempo de preparar, né. Mas tive aí a agradável surpresa de conseguir vir para o Rio de Janeiro, que era a minha primeira opção, e mais do que isso, ser o primeiro colocado geral do concurso 2008, né. Não fui o primeiro na prova escrita, mas, fui o primeiro geral. Eu fiz uma prova prática, uma PPO bastante boa, eu saí satisfeito, até porque quando eu saí da PPO, você olha para a banca, né, e as pessoas da banca estavam com aquele olhar de aprovação, né, inclusive um prático que estava na banca falou: "Parabéns, mandou muito bem", e tal. Então, né, mas independente do primeiro lugar, o mais importante é ter conseguido, o que eu queria, que era o Rio de Janeiro. E aí, quando a minha turma de praticantes veio para o Rio de Janeiro estava nesse ritmo da Bacia Amazônica que eu peguei lá, ou seja, o pessoal trabalhando demais, sem tempo para nada. Eles queriam que a gente se formasse rápido, porque eles não aguentavam. No Baía de Guanabara, por exemplo, eles estavam fazendo entre 7 e 8 manobras por dia. Então, eles não tinham tempo de fazer refeição. Tinha que optar entre tomar um banho e fazer uma refeição, porque a coisa estava muito pesada, não só aqui no Rio, como também em Mangaratiba. Na época ainda não tinha o Açu, mas o ritmo estava muito grande, muito forte. Aí, a minha turma foi dividida em duas levas, né? Então, vieram primeiro 10 e depois vieram os outros 8. E, então deu um gás para a praticagem do Rio, né? E como os primeiros 10 que vieram, um pessoal muito bem qualificado, a gente conseguiu contribuir com algumas melhorias técnicas, com melhorias na parte administrativa e, principalmente, eu vejo nessa parte técnica, né, de a gente tentar organizar melhor a praticagem. Para vocês terem uma ideia, naquela época, a Atalaia ela ficava numa salinha no RB1, com uma mesa com 4 operadores ali, ou 3 ou 4 operadores,
do lado dos camarotes dos práticos. Aquilo era uma casa de loucos, quer dizer, o PHF o tempo todo, o telefone, que os pedidos dos agentes para as manobras eram feitos por telefone, e o governador tinha que escrever aquilo, tinha um monte de coisas que eles escreviam, e como tinha muita manobra, eles não paravam. E aí era escrever, chamar o prático, falar no VHF, era um serviço extremamente estressante dos operadores naquela época, e era estressante para todo mundo. Mas aí a gente conseguiu fazer algumas melhorias. Eu passei a fazer parte do Conselho Técnico da Praticagem do Rio, e nunca mais saí, quer dizer, estou lá desde então. Já fui diretor técnico da Praticagem, já fui presidente da Praticagem do Rio, e aí a gente começa também a fazer algumas melhorias, levamos a Atalaia para um outro local, né, para montar uma coisa separada, uma coisa mais estruturada. Depois, a Atalaia voltou para o RE1, mas num outro andar, que hoje são as nossas instalações, onde nós temos a Atalaia, temos simulador, temos sala de reuniões. Eu já coloquei isso, inclusive, já filmei para vocês. E hoje temos uma estrutura muito bem montada, né? E depois, em 2017, eu fui para diretor técnico do Conselho Nacional de Praticagem, e como diretor técnico lá naquela gestão consegui realizar bastante coisa. A gente criou um aplicativo para que os práticos pudessem reportar defeitos nas escadas, criamos curso para operadores Atalaia, criamos um curso para os práticos no Panamá de modelos tripulados, com foco na preparação para o Conselho 366, enfim, conseguimos fazer alguns vídeos de instrução para os mestres de marinheiros, para eles aprenderem como que as escadas devem ser, qual é a forma correta de colocar. Esse vídeo, inclusive, depois eu apresentei num evento da Associação Internacional de Práticos, em Dakar, e o pessoal pediu para que a gente traduzisse, e a gente colocou legenda nesses vídeos em espanhol, inglês, francês. Então, foi uma coisa que a gente deu bastante resultado. Nós conseguimos levar o ATPR para outros países, para Uruguai, para Argentina e para o México, Peru agora está implementando também. Tivemos a oportunidade de apresentar esse nosso aplicativo para num meeting práticos europeus da Associação Europeia em Liverpool. Eu tive a oportunidade de fazer essa apresentação lá. Então, eu acho que foi muito bom essa parte técnica, né, que a gente pôde crescer, né? Então, essa foi a minha trajetória, né? Também tive a oportunidade de participar da criação do Porto Açu e do Porto Sudeste desde o início, né? Desde quando muitos não acreditavam ser possível esse projeto do Porto Açu. Nós fizemos diversas simulações lá em Baltimore, no MITEX, que é um instituto super renomado, super bacana de conhecer, umas instalações fantásticas, e nós fomos lá diversas vezes no MITEX fazer simulações e tentar contribuir com e tal, e hoje em dia o Porto Açu ele é o que é, muito por conta das sugestões que a Praticagem fez lá atrás, durante essas simulações. E a mesma coisa, o Porto Sudeste também é um sucesso, é um fenômeno, e o Rio de Janeiro tem crescido muito, porque
o pessoal conseguiu compreender que a praticagem ela precisa participar desses projetos desde o início, né, para que a gente possa fazer os projetos bem sucedidos. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre a minha trajetória. Quer dizer, evidentemente que todo mundo tem aí suas dificuldades, suas aspirações, né? Tem gente que tem criança em casa e tem dificuldade para estudar, tem gente que é solteiro, mas não tem grana para fazer um curso, enfim. Cada um tem seus problemas, outros que não tem tempo, enfim. Mas era isso que eu queria contar para vocês. E eu vou agora abrir para algumas perguntas, né? Se o pessoal quiser saber alguma coisa, a gente pode conversar alguma coisa. Eu estou aqui com a minha esposa, que está sendo a moderadora aqui, e vai me passar aí algumas perguntas que o pessoal já deve ter feito aí ao longo dessa live. O André Bueno perguntou se Santos era uma opção para você. Boa pergunta, André. No concurso 2008, sim, a Santos foi a minha segunda opção, se não me engano. Em 99, eu não estudei e não quis ir para Santos, primeiro porque eu conhecia muito pouco de praticagem. Eu não sabia, basicamente não sabia nada, né? Eu estava isolado lá em Cabedelo, estava numa vida boa, na praia, com um filho pequeno, enfim, eu nem tinha ideia assim do que era o Porto de Santos, nada disso. É engraçado que a gente na Marinha de Guerra, a gente fica muito isolado da Marinha Mercante, a gente não sabe nada, né? Eu falei para vocês que eu tenho um inglês bastante bom, mas na prova de 96, por exemplo, tinha uma pergunta que era uma interpretação de texto em inglês. Basicamente, a pergunta era essa, uma pergunta em inglês que falava lá uma situação do prático subindo a borda, subindo a escada e tal. E aí, quando ele chegou no convés, ele ficou aliviado de saber que o navio tinha elevador. Aí eu falei, poxa, navio não tem elevador? Nenhum navio na Marinha de Guerra tem elevador. Eu falei, cara, elevador não tem navio, né? Então, eu conhecia tão pouco que eu falei, não, essa opção está errada. Mas é a opção certa. Alguns navios mercantes, principalmente os maiores, têm elevador, né? E eu não conhecia isso. Então, eu era realmente muito leigo nessa parte. Mas Santos é uma excelente ZP, muito bem estruturada, né? Muito organizada, e é uma opção fantástica para qualquer um de vocês. Alexandre Lima perguntou qual era o seu cronograma de estudos. Bom, Alexandre, com relação ao processo de 2008, eu vou falar isso num outro momento, tá? Com relação ao processo de 96, eu comecei a ler apenas, né? Porque como eu estava muito atrasado, eu comecei, o que vinha na minha frente eu lia, né? E aí, quando eu fiquei um mês na casa dos meus pais, foi que eu organizei. Eu falei, bom, eu tenho um mês aqui para estudar, né? Então, vou ter que dividir isso por semanas. Então, eu tenho que ir matando as matérias, sei lá, ao final da primeira semana eu tenho que ter matado 2 ou 3, e a terceira e tal. Naquela época não tinha PNA, não tinha essas coisas assim, era uma coisa mais simples, mas tinha muita navegação, né? Mas assim, uma navegação antiquada, porque naquela época não tinha AIS, não tinha RECDIS. Então, tudo o que a gente tem hoje, a grande moda em 96 era o ARPA. O ARPA era uma coisa assim, então tinha muitas perguntas sobre o ARPA. Então, o ARPA. O ARPA era uma coisa assim, então tinha muitas perguntas sobre o ARPA. Então, isso e estudar. Então,
eu tinha aquele, sei lá, 2 dias para estudar comunicações. Então, tinha que terminar até o final do segundo dia. E assim foi. Quer dizer, como eu consegui botar um ritmo legal, depois, no final, me sobraram, sei lá, uns 3 dias para eu dar uma revisada na matéria. Mas já em 2008 foi diferente. Isso aí eu vou contar numa outra oportunidade. André Bueno perguntou qual é a sua opinião para a quantidade de vagas para o próximo processo seletivo. Bom, a minha opinião para a Mega Sena olha, é um pouco difícil, porque a gente sabe que algumas ZPs estão precisando de práticos. São Luís claramente já disse isso, eles estão precisando de práticos. A ZP1 acho que precisa também. Mas eu estava até comentando hoje, né? No Rio de Janeiro, nós somos 69 práticos, né? Então, cada um tem uma cabeça diferente. Se você perguntar para um, ele vai dizer que precisa de 0. Se você perguntar para outro, ele vai dizer que precisa de 10 ou 15, né? Porque alguns têm o interesse de, não, quero trabalhar mais para poder receber mais. Aí o outro, não, quero trabalhar menos para poder ter mais folga, mais qualidade de vida. Então, nem no Rio de Janeiro eu posso responder a tua pergunta. Mas, assim, a minha sensação é que vai ter um número razoável de vagas no Brasil todo no próximo processo seletivo. Mas isso é só um palpite, assim, não tem nenhuma informação concreta. Mas eu acho que tem várias EPs que estão precisando aí 2, 3, 5. Então, no final, eu acho que vai dar um número razoável. Não vai ser nada como foi em 2012 ou 2008, mas vai ter um número razoável. Luiz Guilherme Freire está perguntando: a praticagem no Rio de Janeiro oferece o simulador para preparação para a PPO? Não. Por enquanto, não. Né? Quando nós fizemos lá a aquisição do simulador e o primeiro regulamento do simulador, ele tinha sido destinado apenas para treinamento dos práticos das EP15. Isso foi uma decisão de assembleia. Posteriormente, nós decidimos abrir o simulador para treinamento de práticos de outras EPs. Então, hoje, por exemplo, o pessoal da ZP1 vai lá para fazer alguns treinamentos específicos. Evidentemente, eles pagam por isso, né? Então, a gente mantém o simulador com essa receita também, né? Porque nós precisamos de pessoal lá no simulador, de técnicos e tudo, e, enfim, ar-condicionado, manutenção, licenças, tudo. Então, a gente tem um custo com o simulador e uma das receitas que nós temos é essa alugar para disponibilizar para práticos de outras EPs treinarem. Mas, com relação à preparação de candidatos, não foi tema de conversa ainda, e não sei se isso vai ser algum tema de conversa, né? Mas tudo vai depender também de uma decisão de assembleia, de a maioria dos práticos autorizar isso. Por enquanto, a resposta é não. Luiz Guilherme Freire está perguntando se é possível a preparação apenas com material didático, sem necessidade de inscrição em cursos preparatórios. É o Luiz Guilherme, né? Luiz, eu me preparei assim, né? Na época não tinha curso preparatório, né? Então, eu me preparei assim. Os cursos preparatórios, alguns são muito bem estruturados, são muito bem montados.
Deixa eu só botar aqui o... Tá. Só um instante. Vou pegar aqui. Isso aqui vai... Vai acabar a bateria aqui. Então, eu acho que vale a pena. Eu acho que, se eu fosse fazer um processo seletivo hoje, eu faria um curso, até porque você, além do curso, você sempre tem um networking que você faz, que sempre surgem algumas informações, então é melhor do que você estudar sozinho, né? Mas, por exemplo, eu nunca consegui fazer grupo de estudo, né? Esses colegas lá em 96, eles até falaram, olha, a gente vai ficar aqui no CIAG, ao invés de ir para casa, vamos ficar estudando, fazendo grupo de estudo, um perguntando para o outro, você não quer participar com a gente? Eu falei, cara, estou num nível muito abaixo de vocês, eu vou ficar desesperado e não vai me acrescentar nada. Então, eu nunca consegui estudar em grupo. Mas tem gente que tem um rendimento bom estudando em grupo. Então, eu acho que sim, é possível, você só com material didático é possível, mas, assim, eu acho que o curso ajuda, né? É uma coisa que cada um tem que pesar, né? Alguns cursos são muito, muito bons em termos de transmissão de conhecimento e tal, então acho que você pode usufruir deles, sim, tá? Rogério está perguntando como estimar a ordem de rentabilidade das EPs. Média de manobras por práticos, movimentação portuária, são bons indicadores? São bons indicadores, mas não é só isso, os contratos também, né? Então, os contratos não é só isso também, né? Então, os contratos, por exemplo, de um navio porta-contêineres, né? O mesmo navio, ele paga valores diferentes no Rio, em Salvador, isso porque os contratos eles são negociados localmente, né? Então, por exemplo, quando a minha turma chegou no Rio, por conta de alguns problemas que tinham aqui no passado, às vezes um navio porta-container chegava a pagar no Rio metade do que em Santos, por exemplo, né? Mas isso foi uma coisa que a gente foi conseguindo corrigir ao longo do tempo, né? Mas é uma coisa que é difícil você saber, né? Então, porque você não vai ter acesso a isso, né? Mas, evidentemente, que a gente já tem mais ou menos na cabeça, né? As EPs são mais lucrativas, né? São os EPs assim, de primeira grandeza, né? E tem outros que são muito boas também. Enfim, eu acho que as únicas EPs assim, que realmente são um pouco mais pobrezinhas, assim, quer dizer, em termos de rendimento, quer dizer, você não consegue um rendimento tão bom, são aquelas EPs muito pequenas, onde o movimento é pequeno, né? Uma coisa que é legal também, que você vê, é a diversidade, né? Tem algumas EPs boas que têm uma carga só, aquelas EPs de uma carga só, de um tipo de navio só, por exemplo. Então, eu não acho isso legal, porque se tiver uma crise naquele setor, afeta muito. Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem uma diversidade imensa, né? Então, a gente tem petroleiro, a gente tem mineiro, a gente tem minério. Então, por exemplo, quando teve o problema de Brumadinho, né, que afetou a exportação de minério de ferro, as EPs que exportam, né, minério tiveram problemas, mas no Rio de Janeiro esses problemas
foram compensados com outras cargas que a gente tem. Então, isso não pesou tanto para a gente. Tá? Daniel Salomão está perguntando o que o senhor acha de dedicar 2 horas por dia nesse cenário atual? Acha que é possível aprofundar na matéria com calma? 2 horas por dia, né, eu acho pouco. Eu acho que pode tentar dedicar um pouquinho mais, mas evidentemente que cada um sabe o que pode, né, o que não pode. Eu penso que é interessante vocês buscarem meios de otimizar o tempo de vocês. Tá? Então, a otimização do tempo é uma coisa bem importante e que vai render frutos para vocês. Então, é uma coisa que eu vou falar também futuramente, né? No que se refere à minha preparação lá para o processo seletivo de 2008, né? É importante você tentar otimizar o seu tempo. Então, 2 horas, né? Vai depender de como você aplicar essas 2 horas. Celular, entendeu? Você vai olhar e aí já vai distrair um pouco, né? Naquilo ali, se são 2 horas realmente dedicadas àquilo ali, esquecendo do mundo, né? Então, e às vezes você está ali 2 horas na frente do livro e aquilo não entra na sua cabeça. De alguma forma, aquilo ali não está entrando, né? E ao passo que se você tiver 2 horas absorvendo conhecimento, é diferente. Então, é muito relativo. 2 horas absorvendo conhecimento é diferente. Então, é muito relativo isso. Eu tive muito problema com o PNA. Foi difícil para mim até achar a fórmula certa para poder estudar o PNA. Fernando Barreira Pombo. Seu conhecimento sobre as escalas nas IPs, com seu conhecimento nas escalas das IPs, como você vê as mais viáveis para quem mora em outro estado? Porque eu conheci um prático que mora em Santa Catarina e trabalha no Maranhão. O Maranhão ele tem uma escala bem interessante, né? Então, tem gente que mora no Rio e trabalha no Maranhão, mora em Santa Catarina e trabalha no Maranhão, acho que mora até fora do Brasil e trabalha no Maranhão, né? Então, eles têm um sistema lá bem interessante, né? No Paranaguá, por exemplo, tem vários práticos de Paranaguá que moram no Rio também, né? E agora, por exemplo, Rio de Janeiro, eu acho difícil o prático morar fora do Rio de Janeiro e trabalhar no Rio de Janeiro. A gente até tem um prático que mora em Vitória e trabalha aqui no Rio de Janeiro. Mas, assim, ele troca muito serviço e tal. É uma vida um pouco complicada, né? Então, tem algumas EPs, a ZP1 também é uma ZP que você pode morar em qualquer lugar, né? Você vai lá, cumpre a tua escala e volta, né? Como São Luís também. Essas são ZPs bem viáveis para isso daí. Luiz Guilherme Freire. Em virtude da pouca quantidade de provas disponíveis para estudo, há provas parecidas internacionalmente que podem ser usadas? Olha, é uma boa pergunta, mas não conheço, tá? Eu acho que o sistema de seleção de práticos no Brasil ele é particular, tá? Você, por exemplo, em alguns lugares, o prático, eles contratam prático pelo LinkedIn, né? Em França, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir para Havre, né? E fazer amizade com o pessoal lá, e eu tenho muito contato com eles. Quando eles selecionam prático,
e não existe uma prova, um processo seletivo. Eles selecionam a partir do tempo de embarque, o cara tem que ter sido comandante, o cara tem que preencher uma série de requisitos. E aí, dentro desses requisitos, eles fazem lá uma seleção e levam alguns para o simulador, alguma coisa assim, e selecionam. Não é como é no Brasil. Eu acho que no Brasil é muito mais democrático o processo, a seleção para a praticagem é muito mais democrática, mas eu não conheço nenhuma prova internacional assim de prática, não tem. Que eu saiba, não tem. Vamos para a última, né? Uhum. André Bueno, o senhor já esteve em Porto Revel? O senhor considera importante para os práticos fazerem um treinamento lá? Eu já estive em Porto Revel, eu já estive no Centro de Modelos Tripulados do Panamá, eu já estive na Louisiana, tripulados, e eu acho interessantíssimo para o prático, importante mesmo. Eu acho que deveria ser obrigatório, né, o prático fazer esses cursos, porque são muito bons, te dão muita noção, te permite fazer coisas que você não pode fazer num navio, por conta de que pode acontecer um acidente. Lá você vê as coisas acontecerem. Então, eu estive lá em Porto Revel fazendo curso e gostei muito, né? E como eu falei para vocês aqui, eu descobri que no Panamá tinha um centro de modelos tripulados que foi desenvolvido pelos mesmos engenheiros de Porto Revel, e os modelos são os mesmos modelos de Porto Revel, e então eu estive visitando lá o Panamá, quando eu era diretor técnico do Panamá, conversei com o responsável na autoridade do Canal do Panamá e conseguimos que os práticos brasileiros fossem treinar lá. Foram os primeiros práticos não panamenhos que foram treinar no Panamá, foram os práticos brasileiros a partir dessa nossa iniciativa, e montamos um mini curso especialmente para os práticos brasileiros, e foi um grande sucesso, porque é muito mais barato do que fazer Porto Revel. A gente consegue fazer esse curso lá no Panamá por 1/3, 1/4 do preço que sairia em Porto Revel, e com uma qualidade quase equivalente. Bom, eu acho que a gente já conversou bastante, né? Eu vou continuar aí postando as manobras e tirando as dúvidas de vocês, e a gente vai, no final de fevereiro, fazer uma outra live, e nessa live eu espero poder já falar um pouco para vocês sobre algo que algumas pessoas têm me pedido e que eu estou tentando organizar, que é um programa de mentoria, né? Então, a gente está organizando isso. Espero que no final de fevereiro eu possa dar esse motivo para vocês, tá? Então, agradeço a todos aí a estarem presentes aí e participarem, e desejo a vocês aí bons estudos, uma boa noite, e que a gente possa estar se comunicando aí mais vezes, tá bom? Um grande abraço para todos, obrigado àqueles que perguntaram, desculpe aqueles que não pude responder, são muitas perguntas, mas podem me contactar no direct, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Forte abraço, boa noite.